Olá, querido amigo, querida irmã, irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus. São momentos que estamos vivendo aí desse isolamento, social, impedidos de nos encontrarmos coletivamente. E esta é uma ferramenta muito oportuna, para nos comunicarmos. Então, eu quero trazer essa reflexão em continuidade à última que nós fizemos, que eu trouxe para os irmãos a experiência de vida, um resumo, na verdade, da experiência de vida do apóstolo Paulo. Ele chegou a dizer, em determinado momento da sua vida, que ele já tinha aprendido a viver em qualquer situação. Sabia estar com abundância de bens, com fartura de bens, mas ele sabia também passar necessidade. Ele sabia estar alegre, ele sabia estar triste. Sabia ter plena saúde, mas padecer enfermidades. E nós sabemos que Paulo tinha algumas enfermidades. Sabia estar livre, podendo com liberdade pregar a palavra, mas também encarcerado, preso. Sabia sofrer os açoites, os apedrejamentos, os naufrágios, e nunca perder a sua fé, a sua esperança, o seu entusiasmo em servir a Deus na sua vida cristã. Ele tinha plena convicção de tudo e, principalmente, a sua convicção estava em que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E a vida de Paulo é para nós realmente um grande exemplo. Eu queria continuar essa meditação falando de alguém que acompanhou Paulo nessas experiências e que é testemunha ocular da sua vida de dedicação em qualquer situação. Há poucos meses atrás, há 2 meses atrás, nós tínhamos plena liberdade para nos encontrarmos, para sairmos, para irmos a qualquer lugar, e hoje não, hoje estamos, vamos dizer assim, encarcerados, tanto quanto Paulo esteve. E nós não podemos perder a motivação da vida cristã, a motivação de exaltar o nome de Cristo. E eu quero falar de Lucas, chamado o médico amado. Olha, por essa expressão você pode perceber quem é Lucas. Lucas tinha condições de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa abastada, apenas servindo e exercendo a medicina, que naquele tempo era bem escasso, pessoas que serviam a medicina. Ele podia ganhar muito dinheiro, mas deixou tudo para ser o historiador do princípio do Evangelho. Historiou a vida de Jesus, o ministério de Jesus, e contou a história do início da igreja e da vida do ministério do apóstolo Paulo. O livro de Atos, ele se divide praticamente em 2 partes bem distintas, Até o capítulo 13, mais ou menos, Lucas está contando sobre a história da igreja, como começou, a igreja de Jerusalém, e como Deus fez para que a igreja saísse de Jerusalém, no capítulo 8, para chegar no capítulo 13 e começar a contar das viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária aconteceu a partir do capítulo 13. E é interessante que no início, na primeira parte do livro, Lucas usa na sua história, ao contar a sua história, a terceira pessoa, mas não se inclui. Ele conta de Paulo, ele conta de Pedro, ele conta
de como a igreja surgiu, mas ele não se inclui. E a partir do versículo 13, você começa a ver ele se incluir na história, porque ele começou a acompanhar o apóstolo Paulo. Né? Capítulo 13, versículos 13, é a primeira vez que aparece a palavra nós. Né? E nós fizemos isso, e nós estávamos assim. E aí vai seguindo, né? Até chegar no final do livro de Atos e dizer, no capítulo 28 de Atos, os versículos 30 e 31, ele diz assim, falando da vida de Paulo, né? Durante 2 anos, Paulo morou numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. E ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. A tradução mais antiga diz, e pregando o evangelho sem impedimento algum. E Paulo, para homenagear este colega, este amigo que o acompanhou durante mais de 30 anos em seu ministério, quando ele escreve a Timóteo, já no finzinho da sua vida, preso em Roma, né, justamente vivendo esse momento que Lucas relata no final de Atos, capítulo 28, ele diz para Timóteo assim, ó, no capítulo 4, venha me ver logo que puder, venha ter comigo. Porque Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia. Tito foi para a região da Dalmácia. 3 discípulos, né? Um abandonou a fé, né? E 2 voltaram para as suas cidades de origem. E aí ele usa a seguinte expressão, somente Lucas está comigo. Quer dizer, fiel companheiro. Paulo estava numa prisão domiciliar e Lucas podia estar lá com ele, né? Testemunhando, inclusive, a pregação do Evangelho. Paulo tinha essa liberdade por ser cidadão romano. E Lucas está com Paulo até o fim da sua vida. Que coisa impressionante, irmãos. Eu vejo na pessoa de Lucas aquele discípulo que não era apenas um médico, mas um discípulo amado, que não abandonou Paulo em hipótese alguma. E até o final, até mesmo, eu creio, dirigido por Deus para poder contar essa história, para poder ser o historiador, não o historiador que conta a história que ele não viveu, mas um historiador que conta a história que ele viveu. Ele acompanhou Paulo, ele presenciou tudo, ele era testemunha ocular de tudo que acontecia com Paulo, né? E, amados, em momentos como esses que estamos vivendo, eu vejo que necessitamos de testemunhas oculares da obra de Deus. Participe você da obra de Deus. Não fique à margem do que Deus está fazendo no mundo. Deus está operando no mundo, né? Não é por acaso que estamos vivendo esse momento. Deus conhece das coisas, Deus sabe de tudo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Você não deve ficar à margem disso. Aproveite a oportunidade e viva a verdadeira vida cristã, né, na sua casa. De repente, podendo compartilhar com o seu vizinho, já que você está mais tempo em casa, você vai cruzar com o seu vizinho aí, né? Várias vezes ao dia, quem sabe, várias vezes na semana. Aproveite a oportunidade, viva esse momento, né? Participe do que Deus está fazendo no mundo. E quando Deus nos permitir voltar a nos encontrarmos lá no prédio da igreja, as experiências serão muitas. Quem sabe você vai levar alguém que você ganhou a Cristo para estar lá na igreja, junto com todos os irmãos.
Quem sabe você vai poder apresentar à igreja pessoas com as quais você nunca pôde compartilhar o Evangelho, mas agora você pôde, porque está aí na sua casa, né? Aqueles que já puderam voltar ao trabalho, né? Aproveite com seus colegas de trabalho, viva, experimente, participe daquilo que Deus está fazendo no mundo. Seja um Lucas, um historiador do que Deus está fazendo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e te use profundamente como instrumento nas suas mãos. Amém.